Olá, pessoal. Queria mandar um abraço a todos os leitores do jornal O Expresso e também aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje, mais uma das nossas tradicionais lives. Hoje, quarta-feira, nós estamos recebendo aqui no jornal O Expresso o pastor Rafael Nascimento Ferreira, 35 anos, solteiro, hein, Rafa? Ainda, em nome de Jesus, mas final do ano eu vou casar, hein? Vamos lá, para de enrolar a nossa amiga Fernanda, viu? Amém. Vamos lá, vamos casar, rapaz do céu. Mas é uma satisfação muito grande estar recebendo o pastor Rafa, como é conhecido, pastor da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Capão Bonito, a Casa do Leão, né? Rafa, você faz um trabalho muito bonito com a juventude, mas antes da gente falar do trabalho que você faz com a juventude, eu queria que você contasse como você se converteu, como você encontrou a igreja, como você encontrou, no caso aí, Jesus. Então, a minha história eu vou resumir rapidamente, é mais ou menos dessa forma. Eu estava envolvido com o vício das drogas, com álcool, com maconha, cocaína, cola e tudo mais, né? Eu era aquele famoso usuário que as pessoas falam, meu Deus, fugiu na minha cabeça, mas é até engraçado, o Total Flex, né? O que vim morre. E daí meu pai acabou falecendo em 2010 e eu me senti sozinho, né? Eu pensei comigo, agora eu tenho minha mãe, minha irmã para cuidar e sobrou para mim a bomba, a responsabilidade da minha casa. E eu falei assim, quando eu estava na igreja conhecendo Jesus, tinha uma irmã lá que orava e ela falava que Jesus falava com ela. Eu ficava pensando, poxa, por que Jesus só fala com uma pessoa nunca falou comigo? E nesse dia de desespero da minha vida, porque a Bíblia fala que Deus ele é o socorro bem presente no tempo da angústia, nesse dia de angústia, eu busquei a Deus e é loucura, né? Eu ouvi uma voz que falou do céu, filho meu, eu te amo e tenho uma grande obra na tua vida. Só que eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei, Deus, como pode um cara que nem eu, né? Usuário de drogas, e o Senhor ainda está falando comigo. Daí Deus falou a segunda vez, eu te amo e não ligue para aquilo que as pessoas vão falar de você. Então naquele dia eu entendi o que era o amor de Deus. E daí eu fiz posso dizer, uma exclamação, uma palavra para Deus. Eu falei assim, Deus, a partir de hoje eu vou ser o cara mais louco por você que essa terra vai conhecer. E a partir daquele dia eu me tornei um louco por Jesus depois que eu ouvi a voz dele, porque o anseio do coração do Pai é que os filhos ouçam a sua voz. Então ouvir a Deus significa, não só ouvir, significa obedecer. Então foi dessa forma que eu me converti. Daí eu voltei para a igreja firme, tive encontro com Deus e o anseio do meu coração desde aquele dia. 12 anos então que você tem frequentado, você começou como um membro comum. Um membro comum. Certo, 12 anos. Você era usuário de drogas, tipo maconha, cola, cocaína, crack. E a palavra de Deus, o fato de você procurar a igreja, você frequentar, possibilitou que você deixasse esse mundo das drogas, Rafa? Possibilitou, porque no começo eu continuei ainda indo para a igreja usando drogas, mas chegou um tempo que o poder do evangelho do reino foi tão transformador na minha vida que libertou eu encontrei você essa transformação que me libertou. Então tinha pessoas que acham que precisa ir para uma clínica, eu creio também nisso, mas precisa de Jesus. Jesus é a base da libertação, porque a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Então a libertação vem pelo Filho de Deus, pela presença de Jesus na nossa vida. Você é um exemplo de que a palavra de Deus, você não precisou ir para a clínica, bastou você frequentar, e não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. E você deixou de usar drogas pesadas, como você está falando, e mudou a sua vida. Mudou totalmente, não só a minha vida, mas a história da minha casa, da minha família, do meu bairro, dos meus amigos. As pessoas foram impactadas por aquilo que Deus fez na minha vida. E isso você foi caminhando, foi crescendo, frequentando a igreja, foi subindo degraus lá na igreja, degrau a degrau, e hoje você comanda a 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Capão Bonito, que é a Casa do Leão, né? Que é a Casa do Leão. Que é a Casa do Leão. Uma coisa que me chamou a atenção, eu já participei, gente, de alguns cultos lá na igreja do Rafa. Posso me chamar de Rafa? Pode, só Rafa. Rafa. E uma coisa que me chamou muita atenção é uma presença muito efetiva
dos jovens, muitos jovens. Rafa, explica pra gente como é que você atrai os jovens e a participação dos jovens na sua igreja. Na minha igreja, é que assim, a Bíblia tem um versículo que fala assim: jovens, vos escolhi porque sois fortes. Então já tem um versículo declarando aquilo que a juventude é. A juventude não é fraca, a juventude ela é forte. Por isso Deus fala: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Tem outro versículo que fala que nós devemos adorar a Deus na nossa mocidade, então quando a gente ainda é jovem. Mas o que atraiu eles para lá? A dimensão do reino de Deus, o poder de Deus, mas não ser uma igreja, entre aspas, religiosa, com aquele padrão religioso: você precisa ir de terno, você precisa ir desse jeito ou daquele jeito. Então os jovens são atraídos por quê? Porque a Bíblia fala que aonde o Espírito de Deus está, ali é liberdade, porque Deus não está na roupa que a gente veste. Deus está dentro do nosso coração. Ele falou: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Por que os jovens são atraídos até lá? Por causa da dimensão do reino. E eles viram que uma igreja que eles podem dançar, pular, gritar, se alegrar. E uma igreja que tem um pai. Como assim, pastor Rafa? Uma igreja que tem um pai. Eu trabalho muito nesse reino de Deus de pai e filho. Porque a Bíblia fala: se os filhos não converterem o coração dos pais, os pais converterão o coração dos filhos. Então, cada jovem que chega lá na minha igreja, Marco, para mim ele não é um membro, ele é um filho. Cada menina que tem lá é uma filha. E toda vez que eles chegam na minha igreja, eu falo para eles: ou meu príncipe ou minha princesa. Porque nós vivemos dentro de um reino. Ainda que nós temos aqui na terra, mas nós vivemos em um reino. Então, se o nosso pai é rei, o senhor é um príncipe, eu sou um príncipe. Sim. Os meninos são príncipes. Os meninos que estão nos ajudando aqui, os ajudantes, né? Eles aqui não vão são aparecer, mas eles estão ajudando. O Tiago e o Paulo estão dando todo o suporte aqui para que a gente possa fazer essa entrevista. Então, uma coisa que você falou aí que eu queria perguntar a você. Você falou que você dá liberdade para os jovens ir de roupa normal, que é o costume deles, não precisa ir de terno, né? E pelo jeito que você está me falando, começa indo o jovem, mas depois vai o pai, a mãe e a igreja também. A igreja também. Está acontecendo isso também? Tá acontecendo a transformação. Levando através, porque geralmente é o quê? O pai e a mãe que levam o filho na igreja. Pelo que você está me falando, o filho está levando o pai e a mãe à igreja. O filho está levando o pai à igreja. Que beleza. E a mãe tem visto a transformação do filho através do evangelho. Aquele menino que falava palavrão, que não obedecia a mãe, que não obedecia o pai, depois do encontro com Deus, o que é que acontece? Eles vão para a igreja, daí eles o quê? Começam a obedecer a mãe dentro de casa, obedecer o pai. Porque tem um versículo que a gente frisa muito para os jovens. O qual que é esse versículo, pastor Rafa? Honra o teu pai e tua mãe, e se prolongarão os seus dias nessa terra. Então nós ensinamos os jovens o quê? Que se eles honrarem o pai e a mãe, eles terão vida longa nessa terra. Então tudo é um mandamento de Deus que a gente coloca em prática. Certo. Ah, que legal. É algo muito interessante. Eu queria dizer para vocês, a igreja do Rafa, eu fiquei sabendo, ela teve aí uma vez que ela teve um público de mais de 600 pessoas, né? Agora, com as restrições devido à pandemia, e você está respeitando isso, né? São cerca de 200 pessoas, cerca de 200 né, pessoas por culto. Por culto, né? E você faz culto quantos dias da semana e que horário, Rafa? Eu faço culto terça e quinta, 7h30. Certo. Sábado, 7h30 para os jovens, mas são para jovens de 5 anos de idade até 100 anos. Então, na presença de Deus, todos nós somos jovens. Certo. E domingo, o nosso culto da família, 7h da noite. Certo. Então, são 4 cultos na semana. 4 cultos semanais. Cultos na semana, certo. Rafa, você tem recebido muitas pessoas lá pela sua história de vida, pelo seu testemunho agora que você nos deu e que é público, porque eu já vi também você nos cultos falar da sua história, da sua conversão, né? Você recebe lá pessoas usuárias de droga e você já conseguiu fazer com que essas pessoas também deixassem essas drogas? Com certeza, nós somos conhecido aqui como pastor fechador de biqueira, tira mendigo da rua, porque nós temos esse trabalho forte, porque a nossa igreja ela não quer só uma pessoa lá dentro, ela quer transformar a sociedade através do evangelho do reino. Então, quando a gente vê alguém que está no mundo das drogas, a gente traz, dá banho na pessoa, tenta arrumar um emprego para ele. Se ele quiser transformação de vida,
Nós estamos lá para ajudar. Com a família dele, conversa, ajuda, faz a família aí. Teve muitos jovens já que estavam nas drogas, que hoje estão lá na nossa casa, vivendo, tocando lá com a gente. Meu Deus, é tantos testemunhos nessa área. São bênçãos uma atrás da outra. São bênçãos uma atrás da outra. Muitos. Pessoas que estavam caminhando para o caminho das drogas, que iam morrer, tiveram um encontro com a igreja. Esse testemunho é forte, vou contar rapidão, não vou citar o nome da pessoa. Tá. A mulher foi para a igreja, uma menina. Daí Deus liberou uma palavra profética para a vida do irmão dela. Falou assim, ó, seu irmão não morre sem estar aqui dentro da igreja conosco. E o menino estava pedido de morte. No último batismo agora da nossa igreja, nós batizamos esse menino para a honra e glória do Senhor. Mais um menino que estava condenado à morte por causa das drogas, que hoje recebeu a vida de Deus, porque a Bíblia fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então tem abundância de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é transformação forte. Uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem, você fala assim, tem muito morador de rua na cidade. Boa parte, a grande maioria das pessoas que estão na rua em Capão Bonito, elas têm família em Capão Bonito. Elas têm alguém em Capão Bonito. Não são todos que não têm família não, viu gente? Tem parte dessas pessoas que estão na rua que elas têm família. E o que acontece? O relacionamento delas com as famílias chegou a tal ponto que ou elas saíram da casa ou as famílias tocaram elas da casa devido ao relacionamento ruim motivado pelas drogas lícitas e ilícitas. Então o que o Rafa está colocando aqui, colocou, é que muitas vezes tem alguém que tem família, está na rua e ele vai lá resgatar e traz inclusive a família para o culto, traz a família para a igreja, que ajuda a reconstruir uma família. Tem um papel importante, Rafa, queria perguntar para você, na reconstrução das famílias. Nós falamos aqui de jovens, de drogados. Quantas famílias também não estavam desunidas e acabam ficando mais unidas ao frequentar os cultos, as atividades da igreja? Tem sempre a mudança familiar, por quê? Porque é o amor que une perfeitamente todas as coisas. A Bíblia fala que tem um versículo que declara: o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente não vai só receber uma palavra, a gente vai receber o amor de Jesus dentro do nosso coração. Porque a Bíblia fala que Deus é amor, aquele que permanece no amor, Deus permanece nele e ele é em Deus. Então é uma sequência. Daí quando a mãe vai, ela às vezes já perdeu a esperança. Só que com o encontro com Jesus, ela gera esperança. E a esperança dentro do coração dela é gerado amor. E quando ela chega na casa dela, como ela vê um pastor lá, ex-drogado, ex-viciado, ou olha alguém naquele meio nosso que está sentado, que está servindo a igreja, dela hora, puxa, Deus transformou aquele cara, Deus transformou aquela mulher. Então Deus pode transformar. Eu não vou desistir do meu filho, do meu esposo. A mãe vê isso, né? A mãe ou o pai. Ou o pai, ou seja quem for, aquele membro da família vê. Não vou desistir daquele outro membro da minha família, porque é possível sim chegar a se recuperar. A se recuperar, tem uma recuperação plena que a gente fala, né? Não aquela recuperação da boca para fora, mas aquela recuperação de a pessoa ter a vida transformada de verdade. Então a igreja também ajuda a resgatar esse tipo de pessoas, de famílias, né? As famílias. Deixa eu falar aqui, passar um recado para as pessoas. Eu quero primeiro também aproveitar e agradecer a União Peças, que é do nosso parceiro aqui, o nosso amigo Ivan. O Ivan Souza, o Ivan tinha a padaria e hoje ele tem a União Peças. Você tem peças lá de todas as qualidades, até de Fenemê, viu? Ouvi falar com ele? Tem até de Fenemê. Não é do seu tempo, Fenemê, meu, é do meu tempo. Mas o Ivan é um grande parceiro. E se você vai lá no Ivan, lubrificantes, óleos, 20% de desconto, viu, gente? Vá lá conversar com o Ivan, que ele dá um desconto muito bom, que é da nova empresa do Ivan, que é a União Peças, né? Mas deixa eu falar uma outra coisa para você, Rafa, que eu queria deixar também aqui o canal aberto do Expresso. Nós já convidamos também o padre Juliano para vir conversar aqui conosco, outros pastores vão vir conversar. Você é o primeiro entrevista do setor religioso, né? E é exatamente por ter esse trabalho muito importante voltado aos jovens, né? Nós sabemos que o jovem de Capão Bonito, o jovem de qualquer cidade do país,
ele tem aquela oferta tentadora da droga que vende um mundo ilusório para ele. Mas você faz exatamente o trabalho de levar ele para Deus, né? Você vai continuar fazendo esse trabalho aí com a juventude, vai ampliar, tem projetos novos aí da igreja, da quarta igreja do Evangelho Quadrangular para Capão Bonito? Tem vários projetos que a gente está querendo colocar em prática, né? Agora o nosso próximo passo é tentar de alguma forma trazer para eles uma oficina, para eles aprender algo para se profissionalizar. Tá. Ou palavra difícil, profissionalizar. Para eles saírem da igreja já profissional, sabendo fazer alguma coisa, entendendo de alguma coisa, porque a gente fala que a gente não pode formar cristão alienado. Sim. Como assim é o cristão alienado? Ele pensa que só orar, buscar Deus, só isso vai mudar a vida dele. Não. A Bíblia fala que o sol nasceu para todos, para o justo e para o injusto. Sim. Então o sol nasceu para todo mundo. Então a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Deus vai mudar a gente aqui dentro, mas aqui fora eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que ir atrás. Por isso que quando Deus falou para o seu povo, vai à terra prometida, o que ele falou para eles? Para eles irem. Só quando chegou na frente da terra, ele falou, entre lá e conquiste. Sim. Então nós estamos tentando agora fazer esse canal, trazer algum curso profissionalizante para a nossa igreja, ou às vezes até no nível cidade. Sim. Porque a gente tem esse projeto, né? A gente entende que Capão Bonito precisa expandir também nessa área. E você, na realidade, você quer qualificar o jovem que procura para ele estar preparado para o mercado do trabalho. Preparado para o mercado de trabalho. Você quer formar bons cidadãos também. Bons cidadãos também. E para formar bons cidadãos, você tem que dar a oportunidade dele trabalhar. Ele trabalhar. A gente sabe que, e você deve concordar conosco, que o pai de família, podendo trabalhar, podendo sustentar a sua família com o suor do seu trabalho, ele vai ter muito menos problemas na gestão da família. Vai ter menos problema, inclusive, para ser levado na igreja. Né? Tanto para a igreja como para a sociedade em como geral. Para a sociedade em geral. Né? Então, vocês pensam nisso aí. Então, realmente, uma boa ideia de trazer cursos profissionalizantes para formar essa juventude. Para formar essa juventude. Lá, né? E a gente também deseja logo ampliar, né? Trazer faculdade, tudo mais que a gente sonha, porque a gente sabe que a igreja e Cristo tem uma força sobrenatural. Sim. Né? E o céu de Capão Bonito precisa desse rompimento, né? Sim. O senhor já teve lá numa gestação, agora está né, o Júlio, mas nós cremos que tudo é permissão de Deus. Sim. Então, o senhor deixou um legado para nós, para a igreja de Cristo, o senhor nos ajudou muito a igreja. Sim. Então, aqui, o primeiro pastor que veio aqui, glória a Deus pela tua vida, que a Casa do Leão hoje está de pé também, por causa do Senhor, porque o Senhor nos abençoou, nos ajudou, e que o Senhor continue sendo essa bênção de Deus. Então, Capão Bonito tem o seu legado, que o Senhor deixou para Capão Bonito. E a gente quer continuar esse legado que o Senhor deixou, ajudando quem está no comando e a igreja sendo uma força nessa cidade. E Todos nós temos a nossa missão, né? Eu tive meu período de fazer a minha missão, eu tive a satisfação de ver vocês crescerem nesse período em que fiquei à frente da prefeitura. E uma coisa que é muito importante, que eu estou muito feliz, Rafa, é de ver você falar aqui de preparar o jovem para o mercado de trabalho. É angustiante, eu vou falar isso para vocês, porque muitas vezes a gente trouxe empreendimentos para Capão Bonito. Eu vou citar um, por exemplo. Quando a gente trouxe viabilizou aqueles prédios que foram construídos, aqueles apartamentos perto da rodoviária, eu solicitei para que o empresário que contratasse gente de Capão Bonito. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele falou, prefeito, eu estava como prefeito na época, ele falou, vou fazer o maior esforço possível, mas precisa qualificar um pouco a mão de obra. Existem algumas demandas que eu estou tendo que trazer gente de fora, porque o pessoal de Capão Bonito não estava ainda qualificado. Então, você está buscando isso aí, isso é muito importante. Né? A gente buscar preparar o jovem para o mercado de trabalho e formar o cidadão. Né? Se ele vai trabalhar, se ele vai ter oportunidade de se sustentar com o suor do seu trabalho, as coisas vão ficar mais fáceis na vida dele, né? Daí ele não vai precisar ir para esse outro caminho, né? Porque a falta de emprego, a falta de oportunidade é que faz muitas vezes o jovem ir para esse lado ilusório, talvez das drogas, do crime. Da coisa fácil, né? Da coisa fácil, ou talvez de uma doença pior também que nesses dias, né? Que é a síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão.
que tudo isso está vindo sobre a vida dos jovens com muita força. Então a nossa igreja também ajuda muitos jovens nessa área. Você tem muito caso lá de depressão? Muito caso de depressão, de angústia, de meninos que às vezes querem tirar até a própria vida por falta de oportunidade. Certo. Ele chega, sai da escola, se forma, e a falta de oportunidade gera todo esse turbilhão dentro da mente dele, que ele quer tirar a própria vida, quer se matar, porque ele não vê perspectiva de um futuro melhor. E também uma coisa muito triste que acontece com a nossa cidade, que é, poxa, se eu quiser crescer, eu tenho que ir para Sorocaba, eu tenho que ir para Itapetininga, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir para algum lugar. Estilo parece que Capão Bonito é um vale da morte, mas não é. Certo. Capão Bonito é uma cidade próspera, uma cidade abençoada. Só que a gente precisa lutar para ter esse rompimento. E é assim, e a gente tem que lutar nas duas armas, porque Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, né, vou terminar aqui, ele foi reconstruir o muro de Jerusalém, o que ele fez? Com uma mão ele estava na espada e com outra mão ele estava com o instrumento de trabalho. Então o que acontece? A espada aqui representa a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, certo, que é a presença do Senhor, e na outra mão o trabalho. Então, para ver um rompimento numa cidade, precisa da presença de Deus e precisa do trabalho árduo. Certo, muito bem. Então a gente precisa disso daí, que Capão Bonito evolua nessa área, cresça. Isso aí. Muito bem, nós já estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer o pastor Rafa. Rafa, quer falar mais alguma coisa para o pessoal aí? Passa a sua mensagem, o tempo fica à disposição. Não tem, aqui não é que nem a Globo que corta você. Sei. Você pode falar, mano. Você corta no final, né? Pode falar à vontade aí e agradecer você por ter dedicado esse tempo aqui para bater esse papo conosco aqui. Nós estamos a cada dia mais melhorando o nosso estúdio aqui, as nossas ações aqui do Jornal Expresso, né? Que a gente está transformando o jornal num jornal mais ágil, né? O jornal impresso, que você trabalhou no jornal impresso aqui, né? Trabalhei. Ficou um dia, viu, gente? O chefe da parte gráfica falou: rapaz, você não dá não, né, Rafa? Não dá, eu dobrei jornal um dia, no segundo dia ele falou que era devagar demais, cara. Daí não deu. Não deu, mas naquele tempo era complicada, né? Era complicado, naquele tempo era muita loucura na mente. Mas Rafa, tá aberto o microfone para suas considerações finais. Considerações finais. E o jornal está aberto a você, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Casa do Leão, né? Para que você quiser, a hora que quiser, vir aqui bater um papo com a gente, está sempre aberto. E parabéns pelo trabalho que você faz com todos, Rafa, mas em especial com a juventude. Os jovens, né? Com os jovens, porque eu vi muitos jovens na sua igreja que você resgatou da sarjeta. Né? Então, o trabalho que você faz com a família, a gente sabe que é muito importante e a gente agradece e louva. Mas o que você faz pelo jovem é menção honrosa. Amém. Deus abençoe pelas palavras, a gente fica honrado, feliz. E a última palavra que eu quero deixar é o versículo que mudou a minha vida, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus